Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário de Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em comemoração aos 54 anos de emancipação político-administrativa do município de Osasco, atendendo ao disposto no edital de convocação número 2 de 2016 e a lei número 3.830 de 2004, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Jair Assaf. Convidamos para secretariar os trabalhos a nobre vereadora, primeira secretária da Câmara Municipal de Osasco, professora Mazefa Varão. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades. Senhor Vadir Morello, diretor da Ordem dos Emancipadores de Osasco, representando a Secretaria de Cultura de Osasco. Doutor Armando Matias Braz, presidente do Conselho Deliberativo da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Senhor José Geraldo Tonato, diretor cultural da OEO, representando o senhor Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Agradecemos a presença dos senhores vereadores da 13ª legislatura desta casa, vereador Aloísio Pinheiro, vereador Antônio Toniolo, vereador De Paula, vereador Dinei Simão, vereador Sebastião Bognar, vereador Valdir Roque, vereador Valdomiro Ventura, e da 3ª e 4ª legislatura, doutor João de Deus Pereira Filho, diretor desta casa, diretor-secretário desta casa, e senhor Jacir Assaf, vereador da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco, irmão do vereador e presidente Jair Assaf. Façamos a saudação aos vereadores anunciados. Agradecemos também a presença da vereadora Karen Gaspar. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença da senhora Neide Bossi da Silva, senhora Maria Madalena Martins Morello e senhor Dálcio Fernandes, emancipadores. Antônio Carlos Orsi, da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Agradecemos também a presença da senhora Kátia Santos, esposa do vereador Jair Assaf, senhora Janete Sanazar, esposa do prefeito Irante Sanazar, Larissa Roque, filha do vereador Valdir Roque. Senhor Weber Wilson Soares, assessor representando o vereador Maluco Beleza. Senhora Simone de Carvalho Lourenço, conselheira da AMECOM, Associação Metropolitana de Comunicação. Senhora Janaína Mendes de Araújo, Relações Públicas da AMECOM, Associação Metropolitana de Comunicação. Senhora Maria José Ferreira da Silva, coordenadora da AMUSA, Associação dos Munícipes União Solidária Área A. E senhor Fernando Augusto Pinto, editor do jornal Visão Oeste. E agradecemos também a presença do senhor Amir, que é presidente da Contabilidade Paulista. Neste momento, o convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente da Câmara de Osasco, o vereador Jair Assaf. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimentamos também aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Estamos em plenário, em sessão solene, comemorando 54 anos de ação política administrativa do nosso município. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Nós rogamos aos demais convidados que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa. Declaramos aberta a presente sessão solene e damos início ao trabalho desta noite. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco, com uma nova gravação, nós temos certeza que já era bonito e vai agradar muito mais.
O movimento dos autonomistas
Óbvio não, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco brilha nos corações do porvir, do trabalho ao esporte, à semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, à semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Nós solicitamos à senhora secretária que proceda à leitura do edital de convocação 2/16 e da Lei 3.830 de 2004. Boa noite a todas, todos. Edital número 2 de 2016. Jair Assaf, presidente da Câmara dos Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração aos 54 anos de emancipação político-administrativa do município, a realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2016, às 19 horas, no plenário Tiradentes, sede do Poder Legislativo, situado Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro Osasco, São Paulo, atendendo à lei de número 3.830, de 2004. Publique-se e cientifique-se, Câmara Municipal de Osasco, 16 de fevereiro de 2016, assina Jair Assaf, presidente. Lei número 3.830, de 11 de fevereiro de 2004, institui feriado municipal o dia 19 de fevereiro, dia da emancipação do município. Celso Antônio Gílio, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica considerado feriado municipal o dia 19 de fevereiro, dia da emancipação política do município de Osasco. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Osasco, 11 de fevereiro de 2004, assina Celso Antônio Gílio, então prefeito. Anunciamos a presença da senhora Célia Alves de Oliveira, representando as mães especiais. Para darmos início aos oradores, nós convidamos o vereador Sebastião Mognar. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, meu caríssimo Tonato, que aqui nesse momento representa o Geraldo Cetri, presidente da Ordem, vereadora Mazé, secretária desta sessão, doutor Armando Matias, também representando a Ordem, o Vadir, que também nesse momento representa a Ordem, e, consequentemente, todos aqueles que lutaram pela autonomia da nossa cidade. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores e cumprimentar aqui na pessoa da dona Janete, que foi a nossa primeira-dama em 1962, quando da posse do então prefeito Irante Sanazar, e na pessoa da dona Janete, quero cumprimentar todos os demais presentes, para que a gente não se estenda aqui no cumprimento às pessoas. Quando, em 1962, o Irante Sanazar tomou posse como primeiro prefeito de Osasco, Osasco era ainda uma pequena vila, que naquele momento iniciava uma nova caminhada
a partir daquele momento, como município, como cidade, com autonomia para gerir e para dizer para onde ia, qual o caminho ia seguir e qual era a vocação daquela vila que agora se transformava em cidade. E não foi fácil, evidentemente, nem naquele primeiro momento, porque o prefeito chegou, não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa, não tinha um papel, não tinha nada, precisou buscar tudo isso para poder fazer com que a prefeitura pudesse se instalar, que o início da administração da então cidade de Osasco pudesse começar. E veio, ao longo desses anos todos, passaram aqui mais de uma dezena de prefeitos, mais de uma dezena de administrações, e todas elas deram a sua contribuição, todas elas colaboraram, umas mais, outras menos, mas de acordo com a realidade do momento e a possibilidade de se fazer, e transformaram, todas elas, desde o primeiro dia do Irã de Sanazar, transformaram aquele então bairro verdadeiramente numa cidade. E a gente acabou de cantar o hino de Osasco, e lá no hino de Osasco diz que foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Voar, que era um sonho da humanidade, um sonho milenar da humanidade, pois quis Deus que aqui, no solo osasquense, ainda não cidade, mas o bairro, Osasco, pudesse receber o Dimitri Sansou de Lavaux, que, com sua equipe de trabalho, conseguiu montar um avião e efetuar, e fazer, e realizar, aqui no solo osasquense, o primeiro voo da América do Sul. O Santos Dumont voava lá em Paris, brasileiro. E o francês, né, de origem, de nascimento espanhol, mas de origem francês, veio voar aqui no Brasil, em São Paulo, em Osasco. Então, meus senhores e minhas senhoras, para que a gente pudesse ter essa história bonita que a cidade é hoje, tudo isso que aconteceu nesses 54 anos de administração pública, autônoma, que é o principal, precisou que um grupo de pessoas, ali por volta de 1947, esse grupo de pessoas precisou se reunir e ter o ideal de transformar o bairro em cidade. Era um grupo de idealistas, de pessoas que deixavam seus afazeres pessoais e familiares para poder estar juntos na luta e conquistar, porque a autonomia de Osasco, ilustre presidente, senhores membros da mesa, a autonomia de Osasco, ela foi conquistada passo a passo. Ao mesmo tempo, naquela época, outras cidades, outros bairros, outros distritos buscavam autonomia também. E Osasco conquistou essa autonomia. Foi a união dos emancipadores, foi a luta do povo, foi o trabalho das lideranças que fez com que Osasco pudesse deixar de ser apenas um bairro distante e abandonado pela capital para ser a cidade que começou naquele 19 de fevereiro, né, e Dona Janete está aqui, para ser o que é hoje, com o trabalho de todos. Então, meu caríssimo presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela realização dessa sessão e cumprimentar a todos que estão presentes aqui, porque nós tivemos já, lá na sexta-feira, dia 19, lá na Ordem dos Emancipadores, uma cerimônia lindíssima. Depois nós tivemos a missa lá na Catedral e estamos tendo hoje aqui esta sessão solene, onde a Câmara Municipal, através de todos os seus representantes, atuais e do passado, como nós vemos aqui o Jaci, que é de outra legislatura, o João de Deus Pereira Filho, que é de outra legislatura, mas que estão presentes aqui também, e que representam o todo desta Câmara Municipal, porque a Câmara é a representação máxima da população da nossa cidade. Então, vou pedir ao meu caro Tonato, vou pedir ao nosso caro doutor Armando, quero pedir ao nosso caro Vadir, que, nesse caso aqui, estão na mesa e representando a Ordem dos Emancipadores, que continuem a luta de vocês lá na Ordem,
que faça aquilo que o Tonato falava ali do lado de fora ainda, agorinha, né, de que a ordem pode e deve estar representando a sociedade civil aqui de Osasco. Porque aquela luta, aquela chama que ficou acesa dos emancipadores, ela tem que durar para toda a vida de Osasco. E cada um de nós que chegarmos a essa cidade, e cada um de nós que ocuparmos qualquer cargo público nesse município, nós temos que honrar a memória e a luta daqueles que foram os emancipadores, os autonomistas, aqueles que conquistaram que o bairro de Osasco pudesse ser hoje a cidade de Osasco. Boa noite a todos e obrigado. Muito bom, vereador Bognar. Eu quero registrar a presença também do historiador, senhor José Luiz Alves de Oliveira. Com a palavra, o nosso companheiro, vereador Valdir Roque. A tribuna está à sua disposição. Senhor presidente, senhores emancipadores, secretária Mazé. Bem, eu fiquei prestando muita atenção ao vereador Bognar, e antes nós estávamos conversando sobre a importância da emancipação. Mas eu tenho orgulho, é o meu primeiro mandato, mas eu tenho orgulho de ter nascido nessa cidade, no São Germano. Eu tenho orgulho de ter casado com uma mulher dessa cidade. Eu tenho orgulho de ter minha família vindo do interior de São Paulo e outros da Bahia, mineiro, ter fixado em Osasco. Eu tenho orgulho de ter minha filha nascida em Osasco, a Larissa Roque, que está aqui. E tudo isso demonstra que esse orgulho de Osasco ter crescido, com vários problemas também, né, Bognar? Mas todos os vereadores que passaram na presidência, ou passaram nessa casa, como também todos os prefeitos, contribuíram para a cidade. Um pouco mais, um pouco menos, porque eu tenho orgulho de saber também que Osasco teve a resistência contra a ditadura militar. Eu tenho orgulho de ter estudado no bairro de Quitaúna, onde eu resido há 51 anos. E tudo isso, eu quero finalizar, meu presidente, dizendo que esse orgulho faz parte e tem uma grande contribuição por vocês, emancipadores. Que sem vocês, eu acho que essa história bonita, essa história de vida familiar, não teria acontecido. Temos um problema no Brasil, como no mundo, uma crise econômica, uma crise social, mas a que mais nos pega mesmo é a crise moral e a crise de valores. E isso a gente vai ter que superar, principalmente nesse momento. E esses valores, a gente tem que tirar proveito dos emancipadores, que lutaram para emancipar Osasco. Por isso que eu tenho orgulho. Muito obrigado. Parabéns ao vereador. Com a palavra, a nobre vereadora Maria José Favarão. A tribuna está à sua disposição. Boa noite a todas, a todos. Boa noite à mesa, ao presidente Jair Assaf, aos nossos representantes da ordem, o Valdir Morello, fui professora de um Morello, tá? Ao querido Brás, a gente chama de Brás, né? Que além de emancipador é pai de uma pessoa muito querida, uma professora muito querida, muito amada, Nazaré, e ao Tonato, que continua preocupado com a cidade, que até propôs aí uma reflexão sobre a questão do hino, que Osasco é mais do que a América Latina, ele é de norte a sul, América do Sul. A senhora Janete Sanazar, que me deu... Acho que nós nos demos oportunidades de recuperar história, de recuperar verdades e de aprender com isto. Tá? A quem eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para corrigir também alguns problemas. Aos vereadores e ao José Luiz Alves, que eu não vi, mas está lá fora, que, junto com o nosso Centro de Documentação e Memória, fruto da Comissão Municipal da Verdade, propôs e está realizando essa pequena exposição que está aí na frente, quase arquitetônicas, né, os espaços ocupados tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara Municipal de Osasco. Bom, eu sou filha de Osasco. Tá? O
pouquinho antes dela se emancipar, eu nasci. Muito pouquinho, viu, dona Janete? Sim, alguns dias antes apenas. Sou filha de Osasco, né? Sou osasquense da Gema. E os meus pais vieram de Salto de Itu, uma cidade mais interiorana, mas que dispunha, embora interiorana e cidade distante, dispunha de equipamentos públicos que Osasco não dispunha. Então, minha mãe, que também foi emancipadora, escondidinha lá, mas foi emancipadora, meu pai, que também foi, a mamãe dizia assim, mas era um absurdo. Em Salto, que era uma cidade lá do interior, lá longe, a gente tinha escola de qualidade, tinha saúde de qualidade, e aqui a gente vem para São Paulo, quer dizer, minha mãe não falava São Paulo, a gente vem para São Paulo, e um bairro de São Paulo não tem tudo isso, então nós temos que transformar esse bairro numa cidade para que ele ofereça tudo isso. Tá? Minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, infelizmente não teve muita oportunidade, mas alguns meses ainda antes de ir, ela lia jornais e se posicionava com isso. Então, muitos osasquenses têm essa história. Muitos osasquenses compreendiam que aquele espaço, aquele local que eles haviam escolhido para viver, tinha que ser o melhor local para viver. E por isso é que lutaram pela emancipação, né? E por isso é que cada um no seu espaçozinho, nas suas condiçõezinhas, contribuíram para a vitória do sim sobre o não. Árdua, como bem disse o vereador Bognar, que não foi de um dia para o outro, foram vários anos para isso, mas que, enfim, conquistamos. Mas o fato apenas de termos emancipado não dava as condições para que a gente tivesse tudo que queríamos, temos e queremos ter ainda. Não era o papel passado, é todo um trabalho dos administradores que, independente das suas posturas partidárias, acreditaram e fizeram coisas boas para a cidade, independente das opiniões que a gente possa ter sobre isso, mas fizeram essas ações, deixaram suas marcas, deixaram seus avanços, as suas conquistas, a sua modernidade. E uma cidade que tem a história que o Valdir Roque mencionou, tá? Que foi o berço de uma profunda resistência ao processo da ditadura militar. Profunda resistência. Profunda, dolorosa, manchada de sangue, de perdas, mas que importante até mesmo por isso. E aí eu fico me lembrando, né? Eu morava na Praça Duque de Caxias, estudava no Senearte, e aquele caminho parecia tão longe, tão difícil de caminhar por aquela descida, e hoje a gente olha, e o que é tudo aquilo? O calçadão, o comércio, como tudo floresceu. E, evidentemente, que quando florescem as rosas, tem uns espinhos também, tá? Que é um crescimento, que é o que eu costumo dizer, que Osasco nasceu velha. Ela não conseguiu ser planejada. Então, a gente tem os problemas decorrentes disso. Mas me lembro da Ervi, né? A chaminé da Ervi, me lembro do cotonifício Fiorino Beltrano, da Carteira, a Rua da Carteira, que é sonora, é bonita, é poético, na minha opinião, é até poético, né? A Rua da Carteira. Me lembro do cotonifício Fiorino Beltrano, aquele prédio bonito que estava lá, né? E choro quando eu me lembro dessas coisas, dona Janete, porque a gente perdeu uma arquitetura que também fazia parte da nossa história. Tá? Eu falo sempre isso aqui, falava para o prefeito Emílio, falo para o prefeito Lapas, que eu considero isso uma perda. É uma perda. Porque, como diz aquele filme, né? Quem não conhece o seu passado, não conhecer o passado é como caminhar no escuro. Né? Mas, enfim, aí a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo que os nossos bairros vieram de grandes propriedades familiares, eram grandes fazendas que foram sendo loteadas, do Munhoz, da família Menck, da família Sindona, da família Jaguaribe, que não era o sobrenome Jaguaribe, mas era a cidade de onde veio o proprietário. Tudo isso tem história. Tudo isso tem história. E aí a gente pensa assim, puxa, mas 54 anos? Para nós, humanos, quando a gente chega nos 50, a gente acha que é a metade. Tá? Porque, né, queremos chegar lá, né? Estamos todos longe, pretendemos viver muito. Mas para uma cidade é nada.
na dica de nada. São Paulo tem 453 anos. 453 anos. 463 anos. Isso. Então, veja o que é Osasco. Nós temos 10% da idade deles hoje. E a gente já cresceu tanto. Mas não é só do passado. Temos que olhar para o futuro. E eu penso que o nosso futuro tem que estar referenciado. Já tive a oportunidade de falar, repito, agora na questão da alma. Eu acho que nós temos que buscar a identidade dos osasquenses com a sua cidade. A identidade, a alma dos osasquenses. Que a gente possa, sobre tudo que foi construído, todo o asfalto, todas as praças, todos os parques, todos os prédios, conseguir impregnar uma alma, uma humanidade, que efetivamente a vida na sua plenitude, seja a razão de ser de qualquer cidade, inclusive da nossa cidade. Que homens e mulheres, que jovens, que crianças possam compreender o significado de crescer junto com a cidade, independente de quantos anos aquela cidade tenha. Os que agora, a Larissa, que agora é jovenzinha, cresce com a cidade. E os filhos da Larissa vão também crescer com a cidade, porque ela vai continuar crescendo. Então, parabenizar os emancipadores, parabenizar cada um dos osasquenses, aqueles que aqui nasceram, aqueles que escolheram a cidade como a sua cidade, o seu local de moradia, e dizer que nós, onde quer que estejamos, que eu, onde quer que esteja, qualquer que seja o espaço que eu ocupe, eu vou continuar acreditando na minha cidade e dizendo que sou osasquense da Gema, com muito orgulho. Muito obrigada. Parabéns à vereadora pelas suas palavras. E eu convido o vereador Dinei Simão. A tribuna está à sua disposição, vereador. Senhor presidente, cumprimento a toda a mesa, em nome do senhor, público presente, a funcionários dessa casa, a dona Janete. Até peço desculpa por não estar com a gravata, presidente, já me cobraram aqui, mas, diferentemente de Valdir, talvez a Mazé, eu vim para Osasco em 1970, então eu tinha 5 anos de idade. Se tivesse que escolher uma outra cidade para morar, eu escolheria Osasco, talvez a da Itália, né, que é a nossa co-irmã, mas eu adoro Osasco e tudo que eu faço na minha vida eu procuro fazer, Bogner, com vontade, com responsabilidade. Então, quando eu trabalhava dentro da Osram, fiquei 32 anos ali, do Jardim Roberto para a Avenida dos Autonomistas, eu me dedicava, foram 32 anos em que eu ajudei a cidade também, né? E hoje, como vereador, eu falo para toda a minha equipe, pode se orgulhar, porque eu procuro fazer o melhor de mim. Eu aprendi que temos que ter o professor, mas o aluno, às vezes, ele tem que procurar ser melhor que os professores. Então, parabenizar todos os emancipadores. Eu tenho orgulho de morar em Osasco, só não, infelizmente, não posso dizer que eu nasci aqui, né, Valdir Roque, mas eu quero deixar bem claro que tudo que eu faço porque eu gosto dessa cidade. Me dá uma tristeza quando eu ouço falar que tem cidade que tem coisa que Osasco não tem. Então, graças a Deus, eu acho que Osasco hoje trilha, como diz o hino, né, Mazé? A gente trilha no caminho do bem, que a gente tem tentado fazer coisas boas e acho que tem surtido efeito. E eu acredito que Osasco vai se tornar a melhor cidade, tá, do nosso estado para que a gente possa morar, porque tem pessoas do bem que se preocupam principalmente com as nossas crianças, né, Mazé? Porque eu costumo falar, todo mundo fala, a criança é o futuro do Brasil. E eu costumo dizer nessa tribuna que, infelizmente, muitos falam e poucos fazem. Então, acho que eu procuro fazer minha parte. Eu acredito que os emancipadores, quando fizeram o que fizeram, pensando numa cidade melhor. Eu acredito que hoje a melhor cidade para se morar é a cidade de Osasco. Então, parabéns, Osasco, parabéns aos emancipadores. Muito bom, vereador. Quero informar aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara ou pela internet que nós estamos em plenário da Câmara Municipal de Osasco, comemorando os 54 anos do seu início administrativo. Com a palavra, o novo vereador Valdomiro Ventura. A tribuna está à sua disposição.
senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu não tinha como deixar de vir aqui, porque eu estava saindo na porta, o presidente já falou para mim, olha, você tem que vir aqui, não pode faltar, você tem que vir. E eu não podia deixar de vir aqui. Vim aqui para agradecer aos emancipadores da cidade de Osasco. Os senhores não sabem, mas em 74, quando eu cheguei aqui, eu lembro muito bem que eu não tinha para onde ir, não tinha um centavo no bolso. E eu achei um senhor aqui na Vila Airosa que me deu um quarto para morar junto com ele. Quero agradecer a todos vocês, emancipadores, porque foi através de vocês que eu consegui uma casa para morar na cidade de Osasco e poder criar minhas 2 filhas. E nunca esperava de chegar onde nós chegamos já no 2º mandato da Câmara Municipal de Osasco. Aos senhores, ao povo de Osasco, meu muito obrigado por tudo que vocês fizeram, pelo vereador Valdomiro Ventura e pela família do vereador Valdomiro Ventura. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Bom, novo vereador, parabéns. Com a palavra, o novo vereador De Paula. A tribuna está à sua disposição, novo vereador. Piauense. Senhor presidente Jair Assaf, cumprimento o nosso presidente Jair Assaf, cumprimento a vereadora Mazé, os emancipadores, meus colegas vereadores, a imprensa, a todos que acompanham essa sessão. Ouvindo ali atentamente cada um dos que passaram aqui, a gente fica muito feliz, porque eu vim do Piauí, ter a oportunidade de chegar nessa cidade e de entender a luta dos emancipadores, que foi muito grande. Isso eu confesso que tenho aprendido um pouco em cada sessão que participo, porque quando eu tenho participado de várias sessões solenes aqui, do vereador Sebastião Bognar, do vereador Toniolo e do vereador Jair Assaf. Dos outros, eu participei, mas muito pouco. Agora, desses 3 vereadores, eu tenho participado de bastante sessão solene deles, e quando observa esses vereadores falando a respeito dos emancipadores, a respeito da nossa cidade de Osasco, quando tem uma sessão dessa, eu venho com muita alegria, porque tenho a oportunidade de aprender um pouco mais. Porque quando se observa o vereador Sebastião Bognar, o vereador Jair Assaf falando da luta dos emancipadores, porque é 2 pessoas que estão aqui nessa casa, que usa a tribuna em quase todas as sessões e que fala da luta dos emancipadores. Então, quando tem uma sessão com esse porte para falar da nossa cidade de Osasco e falar da luta dos emancipadores, para mim é uma alegria, dona Janete, estar aqui presente e ter a oportunidade de aprender um pouco mais da nossa cidade, a cidade que me acolheu há 20 anos. E a luta nossa continua, porque quando se tem um filho, no caso, a cidade de Osasco, foi uma luta grande de todos, nós queremos que ele caminhe para frente, continue estudando, continue melhorando. Então, a luta dos emancipadores continua e pode contar que nós estamos juntos nessa luta para continuar melhorando cada vez mais a nossa cidade de Osasco. Obrigado e eu agradeço a cada um de vocês e uma boa noite a todos. Muito bom, vereador. Parabéns. Com a palavra, a nova vereadora Cari Gaspar. Vossa Excelência, por gentileza, a tribuna está à sua disposição. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, os emancipadores, os meus colegas vereadores, público presente.
mas, como disse o Bognar, para não se alongar muito aqui nos cumprimentos, é um pouco difícil, confesso que é um pouco difícil falar depois de todos esses vereadores que participaram intensamente da história de Osasco, que tem muito para contar e para contribuir, então eu mais fico aprendendo com eles aqui do que algo para contribuir. Mas eu não posso deixar de agradecer que, se não fosse a luta dos emancipadores, eu não teria nascido em Osasco. Se não fosse a luta dos emancipadores para tornar de um bairro, de uma vila, para um município, para uma cidade, o que teria sido de nós, principalmente na época da ditadura, já que nós éramos tão afastados assim. E se a gente já demonstrando toda a capacidade que Osasco poderia ser, foi marcado com muita violência e muito sangue a época da ditadura, imagina se não fosse esses homens. Então, na verdade, é agradecer a oportunidade do meu pai ter conseguido contribuir para o crescimento do município de Osasco. Então, meu pai, doutor Gaspar, ele conseguiu contribuir, tenho certeza que muito. Minha mãe também contribuiu. E aí, lembrando que a minha mãe também contribuiu, até mesmo na época que meu pai era vereador, eu acho que aqui a gente não pode deixar de lembrar das mulheres emancipadoras. Então, elas contribuíram, eu tenho certeza que muito. Elas ajudaram muito quando os senhores saíam para a rua para continuar essa luta árdua, que não foi apenas um dia, mas foram muito, acho que passou anos para conquistar um Osasco melhor, que até a esposa do Irante, a Janete, também está aqui, ela sabe da luta que ela teve que sofrer, ela enquanto mulher. Então, parabenizar, sim, os emancipadores e lembrar do trabalho das emancipadoras e tudo que elas fizeram para estar conquistando. Então, parabéns a todos que estão aqui, que a nossa juventude não deixe apagar a chama que um dia acendeu nos corações de cada emancipador e de cada emancipadora, para que a gente continue crescendo. Então, parabéns a todos. Muito obrigada. Parabéns, nova vereadora. Com a palavra, o novo vereador Toniolo. Vossa Excelência, o tribuna está à sua disposição. Boa noite a todos, a todas. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, a quem saúdo toda a mesa, vereadora professora Mazé Favarão, secretariando neste ato, Tonato, a quem cumprimento e peço que leve o nosso abraço ao senhor Setter, né, e aos demais emancipadores, doutor Armando, nosso amigo, já muitas vezes aqui frequentando esta nossa casa, e também o Vadir, que sempre, em todas as solenidades aqui dessa casa, está sempre presente. Quero, na pessoa da dona Janete e da Kátia, saudar todas as mulheres presentes aqui, saudar os meus colegas vereadores, todos já, como utilizar a palavra aqui, vou não nominá-los, né, mas quero cumprimentar a cada um. E também saudar aqui o Amir, que está presente, e, na sua pessoa, saudar as demais autoridades aqui presentes, amigos, funcionários, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, da internet, e aos funcionários dessa casa que está tocando essa sessão. Eu vou concordar com tudo que os meus colegas falaram aqui. Eu tenho, por norma, quando vim aqui, sempre agradecer a Ordem dos Emancipadores de Osasco, porque eu digo que, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Então, mas vários colegas já falaram disso, eu não vou tornar repetitivo, mas não poderia deixar de dizer que eu nasci na cidade de Parapuã, alguns anos atrás. Fui morar em Terra Rica, no Paraná, e por motivos de doença, e uma geada grande que deu lá, acabei vindo morar em Osasco. Meu tio, na Guarda Civil da época, José Antônio de Lima, falou, olha, vem para Osasco, um bairro da capital, que justamente no ano de 1962 estava lutando pela sua autonomia. Eu cheguei aqui em 1962, acompanhei várias fases da cidade de Osasco, né? E, como eu disse, somos gratos a essa emancipação. Mas eu acho que essa emancipação nós estamos conquistando a cada dia, porque nós temos a emancipação política administrativa, que nos deu o direito de eleger vereadores, de eleger prefeitos, né, de ser uma cidade autônoma. Mas nós temos que conquistar a cada dia essa emancipação. Eu fiquei
receoso, presidente, quando na sexta-feira, uma grande parte da cidade de Osasco sequer sabia o que Osasco comemorava, uma data tão importante como é a data, né, da emancipação política administrativa da cidade. É feriado, mas que feriado? Ninguém sabia. Isso, talvez um pouco de culpa nossa, administradores, temos que levar isso para a escola. A criançada precisa aprender na escola. Que muitas crianças não sabem que no dia 19 de fevereiro é comemorado o dia da emancipação política. Se é aplicado, se já está sendo aplicado, não sei de que forma, está sendo feito errado. Porque, olha, é lamentável isso. Eu saí daqui, fizemos todas as comemorações, não participei da missa, mas estive na prefeitura, estive na ordem, e depois, passando aqui pela cidade de Osasco, pelo centro, a gente vê que realmente Osasco não conquistou ainda a sua emancipação, porque os bancos estão funcionando, o feriado não valeu de nada. Para muita gente, esse feriado não existiu. Então, que autonomia que nós conquistamos na cidade? Então, nós temos que ver isso, muito bem isso. Eu acho que, tudo bem, nós temos a capital Bradesco, que é aqui do lado, que, olha, se ela fechar, para o Brasil. Gente, mas nós precisamos rever essa situação. Né? Não podemos admitir, né, que os bancos funcionem normalmente, o comércio funciona normalmente. Estamos em crise, precisa funcionar. Gente, mas então por que decretar feriado? Então vamos continuar comemorando a data de emancipação, vamos transferir esse aniversário para Semana do Negro, enfim. Porque, então, eu acho que a cada dia nós estamos conquistando a nossa emancipação. E isso depende de nós, não jamais dos emancipadores que passaram por aqui, mas de cada um de nós, políticos que passamos por aqui, cidadãos que estão aqui, tá? E aqueles que virão depois, para que a gente possa conquistar verdadeiramente a nossa emancipação. Então, eu só queria, como desabafo, dar esse recado, porque a gente fica muito triste, né, de saber dessa luta, de tanto sacrifício que foi feito, tanto trabalho que se teve para se conquistar essa autonomia, e a gente vê ela indo hoje, assim, sabe, não sendo respeitada como verdadeiramente deveria ser. Tá? Fica aqui como um desabafo, lamentar, né, que cada dia nós vamos ter que conquistar essa autonomia e fazer valer que Osasco, dia 19 de fevereiro, é feriado porque ela conquistou a sua autonomia e precisa ser respeitada. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Madalena. Realmente, o que nós assistimos aqui no final de semana foi praticamente o comércio funcionando. Bradesco não querendo fechar as portas. Então, nós temos que lutar. E eu perguntei para a minha filhinha Raíssa, alguém falou na escola sobre o feriado dessa semana? Ela falou, não. Como é que nós queremos fazer com que a nossa comunidade entenda da importância da emancipação se nem nas escolas informam, esclarecem, não fazem um trabalho, não pesquisam? Pode ser que algumas fazem isso, claro, não estou dizendo que são todas, mas, principalmente do poder público, tem a obrigação e o dever de alertar, de conversar, de orientar os alunos. Né? Eu tenho pesquisado e vou falar sobre isso na sessão normal aqui da nossa casa. Com a palavra, o novo vereador Aloísio. A tribuna está à sua disposição, vereador. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos que vieram nessa sessão solene, cumprimentar o nosso presidente, o vereador Jair Assaf, ao mesmo tempo parabenizar a Vossa Excelência por garantir as condições e a realização dessa sessão, é bastante importante. Cumprimentar a nossa primeira secretária da Câmara, a vereadora Mazé, cumprimentar o Valdir, cumprimentar o senhor Braz, cumprimentar também o Tonato, e dizer que é tão importante a gente olhar aqui nessa primeira fila e ver aqui a nossa primeira dama, a dona Janete Sanazar, para
com a presença dela, eu vejo que ela, mais do que simbolizando aqui a importância das primeiras damas, que muitas delas, ou todas elas, fizeram um grande trabalho, mostra que é possível atravessar momentos complicados, difíceis, e mesmo não estando mais presente, o seu esposo, nosso primeiro prefeito, Irante Sanazar, ela deu continuidade à prova que vários eventos que diz respeito à cidade, a gente tem a garantia da presença da dona Janete. Então, dona Janete, em nome da senhora, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e todas as mulheres da nossa cidade. E dizer que a mulher é tão importante que jamais os emancipadores ou qualquer homem tem sucesso se não tiver a companhia e a participação da mulher na luta do dia a dia. Por isso que Osasco chegou onde chegou. E nós precisamos fazer essas referências. Tanto é que o Teatro Municipal, aqui do centro, que nós já temos mais de um teatro na cidade, ele vai ser reinaugurado exatamente, e já foi a ele atribuído também o nome de uma ex-primeira-dama, que já não está entre nós, que é a Glória Giglio. Então, essa importância é fundamental. Mas eu quero, apesar de todos os abafos que fez aqui o novo vereador Teoniolo, e com bastante razão, tanto é que no hasteamento da bandeira estava lá a representação do Sindicato dos Bancários da nossa cidade e da região, fazendo um protesto, evidentemente não era contra nós, contra a administração, mas contra esse descaso que os bancos não respeitam o feriado. Aí disse o novo presidente da casa que não foi só os bancos, pior ainda, né? Quer dizer, então, alguma coisa precisa ser colocada no eixo. Os bancários estavam ali, a sua representação, os dirigentes dos sindicatos bancários, protestando exatamente por isso. Como que pode, no dia 19 de fevereiro, que é a emancipação política e administrativa da nossa cidade, as pessoas ouçam desrespeitar e não acontece nada? Então, realmente, nós precisamos começar a pensar numa forma de fazer valer, eu diria, todas as consequências que representa a emancipação. Então, portanto, fazer valer o feriado. E o feriado ele deve ser, inclusive, um dia de reflexão, porque senão não dá para entender. Mas, certamente, nós temos que agradecer mesmo a luta daqueles emancipadores, quando entra na ordem dos emancipadores, como fizemos agora recentemente, dá uma certa tristeza, porque você olha, mas nós não temos controle sobre isso. Nós olhamos para uma parede que ela, a cada dia que passa, cresce mais, que são as fotos dos emancipadores que já nos deixaram. E do outro lado, Bognar, vai diminuindo, Dinei, Teoniolo, nossos vereadores, Valdir Roque, Valdomiro Ventura, o De Paula e o Bognar. E a gente fica triste porque a parede dos vivos vai diminuindo, diminuindo bastante. E por isso que a gente precisa também fazer uma reflexão e pensar como que você pode fazer no presente valer toda aquela luta, todo aquele esforço. E Osasco tem uma história, eu sempre falo isso, é uma história de sucesso. Osasco começa, não foi bem em 1962. Osasco começou antes, que a Mazé falou que a cidade começou velha já, nesse sentido, sim. Por quê? Por exemplo, olha o que é Osasco, gente, a riqueza, é uma coisa maravilhosa, que talvez poucas cidades tenham essa história que nós temos. Chega aqui uma pessoa visionária, vindo da província de Turim, na Itália, da região de Piemont, da cidade de Osasco, no ano de 1872. Olha quanto tempo. E aí Osasco se torna a cidade que nós temos hoje. Nova vereadora Karen Gaspar, aproveito para cumprimentá-la, e o vereador Rogério Lins, que acabou de chegar. Então, veja como é importante a gente observar esse crescimento, Dinei, de Osasco. Eu lembro que eu era criança, lá na Zona Norte, nunca morei em outro lugar, e para tomar um ônibus, para vir aqui para o centro, nós andávamos, olha só, 20 minutos a pé. Depois tomava o ônibus lá no Piratininga e não chegava no centro, não era assim. Ficava ali, na André Rovai, com a Manuel Barbosa.
aqui ao lado, Manuel Rodrigues. Uma coisa incrível, para poder atravessar a linha do trem. Aí chegava no centro da cidade. E o Largo de Osasco, Bognar, era uma coisa assim, a gente olha hoje, até tem umas fotos antigas, até temos muita foto, por exemplo, de 1930 para cá, com a Associação Atleta Floresta, que faz parte dessa história incrível que é Osasco, e a gente observa assim, o que era Osasco. E eu consigo ter memória ainda para lembrar, por exemplo, que nós atravessávamos a linha do trem ali, não existia passarela, e que tinha um sinaleiro para poder avisar quando o trem estava vindo, porque de vez em quando, lamentavelmente, acontecia acidente. O trem passava por cima dos carros. Olha só o que era Osasco daquele tempo. Mais uma coisa, eu penso assim, olha, que vale a pena dizer aqui. Osasco já estava sendo construída por homens e mulheres maravilhosos. Eu sempre digo que Osasco tem gente boa, honesta, trabalhadora e que ama a cidade. Você não pode morar somente numa cidade. Você tem que viver. Viver é aquela coisa apaixonante de dentro que você se apaixona pela cidade. E você a vive e a defende. E talvez não tenha coisa pior para nós, que é você ouvir alguém falando mal da nossa cidade. E eu não me lembro de alguma vez que alguém falou mal da nossa cidade e eu não tive que retrucar, não tive que arrumar um problema. Porque tem que ser assim. Osasco é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa vida. Nós devemos tudo aos emancipadores e à nossa cidade. E é assim que nós temos que pensar. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, ficava no Largo de Osasco olhando para cima, mas no primeiro prédio da nossa cidade, que a gente chamava de Arranha-Céu, que era o Marre Júnior. Olha só. Então, por isso, ainda lembro, por exemplo, das peruas combis, não era ônibus. Depois as jardineiras, ou antes ainda, as jardineiras eram uns ônibus misturados com caminhão, que eu também consegui utilizar esse tipo de transporte ainda. As peruas combis, os micro-ônibus, que paravam tudo ali no Largo de Osasco. Então, para você olhar para a cidade que nós temos hoje, construída pelas mãos de homens e mulheres, jovens e adolescentes, e as nossas crianças, que elas fazem parte dessa construção, talvez não tenha coisa pior do que você ver uma criança chorando porque ela não conseguiu alcançar os direitos básicos, como a moradia, a alimentação, a saúde, a educação, enfim, tantas coisas, que é o nosso papel aqui de lutar todo dia, na condição de vereador, de representante do povo, na condição de prefeito, de secretários, da responsabilidade pela administração pública, de fazer uma cidade cada vez melhor, para o alcance de todos, não somente de alguns, para dar direitos e oportunidades. É para isso que nós temos que lutar, para poder fazer jus à cidade ter tido emancipadores da qualidade como tem aqui nessa mesa. Como o José Geraldo Setter, que leva um abraço ao nosso presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. E eu fiquei contente que o Setter disse o seguinte, que está sendo feito um trabalho para poder fazer um resgate a fundo na história, para poder fazer com que, Toniolo, aproveitar esse trabalho da Ordem, para fazer com que as pessoas conheçam no detalhe essa riqueza de história que chama-se Osasco. E aí a gente fazer esse papel, que é dever nosso também. Nós temos que fazer a divulgação, difundir e fazer com que as pessoas efetivamente, Bognar, entendam o que é a emancipação de Osasco, dessa cidade que é uma cidade assim maravilhosa, que é uma cidade que nós devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que a gente não possa decepcionar, principalmente nós, homens públicos. Todos têm responsabilidade, mas eu acredito e penso assim, que quem tem investidura de cargo público tem uma responsabilidade maior sobre a nossa cidade. E precisa fazer aquilo que estiver ao seu alcance, o máximo possível. O impossível não, porque ninguém pode fazer o impossível. Mas faça aquilo que você puder, para poder a sua consciência fazer jus ao esforço, ao sacrifício daqueles emancipadores. Aqueles que já se foram, já não estão mais entre nós, mas certamente de espírito e alma sim, e aqueles que estão ainda com dificuldade. Eu vejo alguns já com dificuldade, mobilidade e tal, mas estão ali
apaixonado participando dos eventos. É isso que importa, é isso que nos move, é isso que faz a gente ir para frente e dizer que Osasco é a cidade que nós amamos e que nós vivemos, e por isso Osasco merece um grande viva. Viva Osasco, viva os seus 54 anos. Parabéns ao vereador Aloísio. Queria, vereador Rogério Lins, chegou agora, mas a tribuna está à sua disposição. Queria primeiro cumprimentar a todos, boa noite, cumprimentar o nosso presidente, o senhor Jair Assaf, cumprimentar todos os emancipadores aqui presentes na mesa, em especial o seu Tonato, que é meu conterrâneo ali do Jardim de Abril também, emancipador da nossa cidade, a nossa vereadora, a professora Mazé, que além de professora aqui na Câmara Municipal, foi minha professora no ITO, né, no então ITO, alguns anos atrás, né, professora? Todos os meus colegas vereadores aqui já nominados, as autoridades presentes, público presente, imprensa local, também de maneira especial, desculpe a redundância, professora, nossa primeira-dama, que está aqui também presente, né, e todos aqueles que amam a nossa cidade e hoje prestigiam essa sessão. E, obviamente, como a nossa cidade tem como nome Cidade de Trabalho, eu chego agora porque estava trabalhando certamente pela nossa cidade. E eu tenho certeza que esse é o papel de todos os nós que colaboramos com a vida pública da nossa cidade. 54 anos de vida, uma cidade muito nova, né, se formos levar em consideração cidades com algumas centenas de anos, e Osasco já se destaca como uma das principais cidades do país. Já se destaca como o segundo PIB do nosso estado, nono do Brasil, e como toda grande cidade, temos muitas dificuldades. Muitas coisas boas, muitas coisas para comemorar, mas muitas dificuldades. E é importante que a gente faça essa reflexão da Osasco do passado, onde nós reconhecemos toda a luta fundamental de tantas famílias tradicionais, né, dos emancipadores, de todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente para o crescimento da nossa cidade. Então, nós reconhecemos tudo aquilo que foi feito pela cidade que a gente ama. A reflexão da Osasco do presente, que é a que a gente vivencia, luta todo dia, defende, como o nobre vereador Aloísio falou. Ninguém que é osasquense aqui gosta e tem orgulho de ver alguém falar mal da nossa cidade. Eu sou mais um, como o senhor, eu acho que como todos que estão aqui, acompanham essa sessão, que briga, luta, defende e faz tudo o que pode para que nossa cidade tenha um nome ainda mais elevado. E também está em jogo a Osasco que a gente quer no futuro. É importante a gente sempre pensar na Osasco que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. A responsabilidade de todos nós é muito grande. Eu nasci em Osasco, né, há 38 anos atrás, devo muito para essa cidade. Foi aqui que eu estudei, que eu morei e moro até hoje. Foi aqui que eu me formei, montei meu primeiro comércio. E um dia tive um sonho, que não foi só um sonho meu, foi sonhado por milhares de pessoas, como todos os representantes públicos, de defender minha cidade do lado de dentro. Porque é muito fácil criticar do lado de fora. Difícil é estar aqui do lado de dentro e também arregaçar a manga e dar contribuição pela cidade. E aqui nós estamos. Então, eu queria, como eu já cheguei no final do evento, agradecer por todos que fizeram parte dessa história, os presentes e os não mais presentes, fisicamente, mas no coração de todos que amam a nossa cidade. Né, falar que nós estamos aqui lutando, empenhados em sempre defender e fazer com que a nossa cidade continue crescendo, desenvolvendo, indo para um caminho cada vez melhor e colocar à disposição e parabenizar as pessoas que são as mais importantes de toda essa história, que é aquele que trabalha duro todo dia, aquela dona de casa que ajuda a construir a Osasco que a gente sonha. Então, parabéns a todos os presentes, mas principalmente a nossa população, que é ela que faz a nossa cidade ficar cada dia melhor. Parabéns, Osasco, parabéns a todos os presentes. Obrigado. Parabéns. Parabéns para o senhor também, aniversariante. Obrigado.
Bom, agora nós vamos ouvir a ordem, né? O senhor José Geraldo Tonato, diretor cultural, representando aqui o seu Séter, que é o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. A tribuna está à sua disposição, senhor Tonato. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Boa noite. Boa noite a vocês todos. Quando soube que o Séter não poderia vir, por problemas já antigos e que ele não poderia faltar, né, me veio a incumbência de vir aqui falar um pouco sobre a Ordem dos Emancipadores e sobre a luta da Ordem e da cidade de Osasco. Agora, durante a fala de vários dos vereadores, de repente eu fico com vontade de não olhar para o que escrevi, certo? Porque tantas foram os momentos em que valia a pena intervir, né? Mas esse sentimento de querer intervir, isso tem um símbolo muito grande. A Ordem dos Emancipadores, ela não é e não pode continuar sendo, e aí eu vou chamar a atenção dos vereadores, aqueles que aqui passaram provocaram. A Ordem dos Emancipadores, eu gostaria, alguns sabem, Bognar sabe, por exemplo, de que a lei que cria a Ordem, ela cria a Ordem para falar bem de muitas pessoas importantes, para falar bem do Walter Negrelli, do Menck, de tantos outros, mas a quantidade de homens ilustres foi muito grande, é muita gente forte. Esse capítulo inicial termina com o Irante e o fato de ele ter sido o primeiro prefeito, né? Mas é muito pouco. A Ordem precisa continuar dentro da mesma flama. E vocês reclamaram isso aqui agora. Então, a Ordem precisa, em termos de legislação, mostrar que não é papel da Ordem somente homenagear o passado, continuar sendo aberta para a cidade, para os representantes da cidade, onde, num ambiente que não é político-partidário, e eu não estou falando mal de políticos, não, nada disso, ao contrário, estou pedindo para que a alma política de cada um entenda que é preciso que a cidade tenha representação autêntica, livre dos partidos políticos. Isso não é um pecado. Deixa os partidos políticos fazerem o seu papel e vamos ser capazes de reunir a representação social. A Ordem fez isso. O Floresta fez isso no passado, porque era um clube social aberto. Também em Presidente Altino, né? Também um clube social. Enfim, isso aconteceu muito no passado. Isso foi um lado forte da cidade. Isso precisa voltar a acontecer. A Ordem deve ser um local onde ele seja capaz de reunir a representação social, discutir, não a Ordem reunir, a representação social se reúne em algum lugar. Então, que seja numa Ordem. Talvez seja o local correto, adequado. Os emancipadores sonharam com uma cidade, e com um povo, e com a gente, mas nós precisamos continuar. A luta continua. Vocês, em geral, pregaram isso, falaram sobre essa necessidade. Então, a representação social precisa continuar sendo viva.
E a legislação que cria a ordem precisa abrir espaço para isso. Não era este o meu intuito, não vim aqui para falar isso. Vocês me obrigaram a falar isso. Vou voltar, tentar seguir aqui o meu... Se eu não começo falando isso, eu talvez não falasse, não voltasse aqui. Mas, de qualquer forma, é uma honra estar aqui representando a Ordem dos Emancipadores. Já disse que o SETE teve dificuldades, não pôde vir. É, sem dúvida, um presidente batalhador. Temos consciência disso e temos também consciência de que não é nada fácil fazer o papel que ele faz. Queremos, só para relembrar alguns para aqueles que não conhecem o beabá da nossa história, mostrar que nós temos, na história de Osasco, algumas figuras aparecem e a gente pontua essas figuras na história maior da cidade. Uma delas é o Raposo Tavares. Por que Raposo Tavares? Sim, porque lá a história, lá no começo da história, bem no começo do país, quando se falava em capitanias hereditárias, veio um jovem junto com o pai que era responsável pela capitania de São Vicente, né? E jovem ele se meteu aqui nessa terra que era uma terra para ser conquistada. Foi descoberta, mas precisava conquistar. Então, todo o papel dessa primeira etapa da história do país passa por alguns homens importantes. Vários, não só o Raposo Tavares, mas o Raposo Tavares diz respeito a nós, porque tinha uma fazenda aqui, onde hoje está o Quarterri, e importante porque ele sai daqui com uma quantidade muito grande de homens, certo? Maioria índios, né? E penetra um país para ser conquistado. Você chega numa terra para conquistar, você não é dono da terra, né? Você tem que ir pedindo licença, ou ir entrando e desbravando. E assim foi que ele fez com esses homens, colocando estacas e dizendo: é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Atravessa metade do Brasil, atravessa o Tratado de Tordesilhas, passa para o lado de lá do Tratado de Tordesilhas, vai até o Peru, demora 3 anos para voltar, sai com, sei lá, 3 mil, 5 mil homens, volta com 50, para a casa dele aqui no Quarterri. É uma epopeia, né? Se fosse americano, teria daqueles filmes americanos fantásticos, tipo Ben-Hur, certo? Nós fazemos pouco caso até. De vez em quando alguém se preocupa com coisas que ele não devia ter feito isso com os índios, mas, entretanto, os jesuítas espanhóis também tinham índios e também usavam essa mesma forma para conquistar a terra para eles. Aí a história não vale, né? Então, veja, por isso, esse é um dos nossos homens que faz parte da história do país, e é muito importante saber que o Brasil tem o tamanho que tem, em parte com figuras como essa. Figura de Osasco, importante para nós, importante para o país. A segunda figura importante é Antônio Agu, e aí vem da história dos imigrantes, etc., etc. A figura do Antônio Agu já tem sido mais batida, etc., nos últimos tempos, aquela coisa do empreendedor. Eu até diria que, talvez coubesse a nossa Câmara, discutir se o Antônio Agu... Hoje é muito comum se falar em empreendedorismo e dizer quem é o empreendedor. Eu acho que ele pode figurar na história aqui do empreendedorismo como um empreendedor. É bom a gente pensar nisso e saber se nós não devemos, nós, osasquenses, não podemos defender essa causa. Fica aí para vocês. Terceira figura já foi falada aqui, é do Dimitri. De novo, o que a gente não sabe, que o Dimitri realmente não foi só um inventor, não foi um homem que fez um avião, 2.000 e tantas patentes no mundo. Chegou a ser
atribuído culpa sobre na guerra, na Segunda Guerra, com respeito a patentes que ele tinha. Costuma-se dizer que os alemães usaram 2 patentes dele e criaram aquelas possibilidades de fazer ataques a longa distância. A Alemanha aproveitou dessas. Isso só para ver que ele tinha patentes e criações. São 2.000 patentes no mundo inteiro e importantes, né? Muito importantes. E Dmitri viveu aqui mocinho, veio para cá moço, bem jovem, isso em função do pai dele e da família, e bem cedo também, viveu muitos anos nos Estados Unidos, está enterrado na Alemanha, na França, num cemitério na França, em Paris mesmo. Há tempos atrás, nós da Ordem imaginamos a possibilidade de ser transferido para cá. Eu acho que é uma coisa que podia ficar na nossa cabeça, né? Se um dia isso for possível. Ele está enterrado, é interessante, eu vi fotos do Lapas pai. Entra no cemitério e vendo é um cemitério de heróis britânicos, né? Importante, Dmitri, entre outras coisas, ele é espanhol de nascimento, pais franceses, morou no Brasil, senhor do mundo, dono de patentes fantásticas. Até hoje, carros Citroën usam equipamentos ou invenções dele. A cerâmica, enfim, ele é realmente uma expressão, o Dmitri. Voou aqui com avião, com tudo feito aqui, feito em Osasco. Entre Osasco e a Lapa, para ser bem verdade, certo? Lapa, porque lá ele tinha muitas coisas que ele fazia na Lapa e outras aqui na cerâmica do pai. Então, é um avião brasileiro, osasquense, e não vamos ter um pouco da Lapa, um pouco de outro lugar, um pouco da Barra Funda. Isso não tem importância nenhuma. Nós somos todos brasileiros. E o Dmitri, importante também que se diga que, de tudo isso, ele optou por uma nacionalidade. Ele é brasileiro. A nacionalidade dele é brasileiro. Não nos vamos nos preocupar com o nome, não. Ele é brasileiro. Bom, falando de Dmitri, voltando na ordem, né? Um pouco da emancipação mesmo, né? Aqui nós falamos muita coisa da emancipação. Todos falaram algumas coisas, pontos de vista, mas é bom lembrar o seguinte: vamos observar hoje. Onde está Osasco hoje? Como é que se define o centro da cidade de São Paulo? O centro expandido da cidade de São Paulo. O centro expandido da cidade de São Paulo é definido pelas 2 marginais, dos 2 rios. Vem e se une. No espaço interno desses 2 rios está o centro expandido da cidade de São Paulo. E onde está Osasco? Está no vértice. Do lado de fora, no vértice. Então, veja, talvez aí resida uma das grandes importâncias da luta dos emancipadores. Eles conseguiram fazer a emancipação de uma área dentro da cidade de São Paulo, e, pior ainda, hoje, quase dentro do centro. Hoje, você pega um trem aqui, 20 minutos, você está na Avenida Paulista, de trem. Nós estamos muito dentro da cidade de São Paulo. Então, nós não devemos ter preocupação. Nós não somos adversários da cidade de São Paulo, certo? Nós temos que preocupar com o nosso bem-estar, com a nossa grande preocupação hoje, preocupação dos osasquenses, dos senhores todos, principalmente dessa casa. Até me permita um parêntese. Eu acho que a Ordem dos Emancipadores ela deve manter um diálogo
muito mais forte com a Câmara até do que com o prefeito. O prefeito ele tem partidos políticos que pontuam, uma hora é um, outra hora é outro. Ele tem preocupações de natureza local e momentânea, enquanto ele é prefeito. A Câmara não, a Câmara é um outro órgão, ela é legisladora, ela tem que ter um pensamento um pouco mais aberto, um pouco mais longo do que aquele que está no posto naquele momento como prefeito. A Câmara é mais longevidade é maior, é diferente isso. Enquanto isso não tem acontecido, eu vejo que nós estamos longe dos vereadores, nós, a ordem. É mais um ponto de vista pessoal que eu deixo para vocês. Aqui enquanto vocês falavam, realmente surgiu vontade de tocar nesses assuntos que são mais uma relação entre a ordem dos emancipadores, pensando que a ordem pode e deve vir a ser um assento das representações da sociedade. Ela foi isso quando ela sentava no Clube Atlético, Osasco, ou no Floresta, ou onde quer que seja, na casa do Negrelli. Eu vim aqui para Osasco com 16 anos, eu vim no interior. Osasco é feito de pessoas que nasceram aqui e pessoas que vieram de vários lugares. É impressionante. E é comum que muitos se tornaram muito amantes da cidade. Não é anormal isso, é muito comum. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vários que falaram aqui, sem nenhum problema. O que é importante, para finalizar, eu quero deixar esta mensagem e esse desafio para os vereadores. Pensar em como provocar que a sociedade civil seja capaz de falar, de se reunir, de pensar, e como trazer isso, por exemplo, para uma casa como esta. Eu acho que isso certamente será muito produtivo, se nós conseguirmos fazer isso. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, senhor Donato. Colocou muito bem aqui. Eu quero, antes de encerrar, convidar a dona Janete e as senhoras que aqui estão presentes para participarem da abertura da Procuradoria da Mulher, aqui da Câmara Municipal, que será no dia 9 de março, às 15 horas. É isso, né? Aqui do lado, em frente à Câmara, nós alugamos um sobradinho aí para... nós estamos convidando a dona Janete em especial e as mulheres. Claro que o convite é para todos. E também, antes de terminar, convidar os que estão aqui presentes para participarem da exposição do historiador e artista plástico José Luiz de Oliveira, PMO Construindo Sua Imagem, referências arquitetônicas, sedes administrativas. Gente, quero dizer que acho que eu e os emancipadores que aqui estão, e o meu irmão que está ali atrás, a dona Janete, nós iniciamos a nossa vida aqui antes da nossa cidade se tornar município. Até pela nossa idade. Eu saía da Vila Isabel, a jardineira demorava para passar, a jardineira era de propriedade da Sinol, que vendeu os terrenos do Jardim Santo Antônio. Para vender o terreno, a Sinol colocou umas 2 jardineiras.
e nós queríamos ir no cinema. Eu tinha que vir a pé, passando pelo 18, tinha a fábrica de tripa, a Zafer, tinha a Rio San, tinha a estação A Paradinha, tinha o posto Escavan, tinha o White Martins, tinha a Cimaf, tinha a fábrica de fósforos Granada, aí eu descia, tinha a Cobrasma, a Brasejos. Eu chegava ou no Cine Glamour ou no Cine Osasco, na Rua da Estação, que bem pouca gente de Osasco conseguiu entrar nesse cinema, porque acho que era desse tamanho aqui, pequeno, né, dona Janete? Então, nós conhecemos essa cidade, até porque minha mãe, eu canso de repetir, tem 95 anos de idade e 93 de Osasco. Mas eu tive o prazer e a honra de ir na casa da dona Janete, de bicicleta, saindo da Vila Isabel, fui em busca de um partido político, para que meu pai pudesse ser candidato a vereador a pedido dos frequentadores ali da igreja, naquela época São Jorge, que hoje é Santa Isabel. Foi a dona Janete que me atendeu, eu dei o endereço do meu pai, que era a Rua 30, número 9, na Vila Isabel, e lá um dia compareceu o Irante e filiou meu pai num partido político. Dona Janete, nós estamos aqui até hoje. Eu pude participar do primeiro mandato, e a senhora foi um exemplar de primeira-dama, porque pegou Osasco engatinhando, sem nenhuma estrutura, e tinha que desempenhar o papel de primeira-dama. Então, eu pude acompanhar, minha mãe pôde acompanhar, o meu irmão Jacir, que foi vereador, está aqui presente. Nós sabemos a sua luta da sua família, e do Irante, e das injustiças que ocorreu com a presença da ditadura aqui na nossa cidade, inclusive aqui na Câmara Municipal, fechando as portas, colocando interventor, para que Osasco pudesse seguir na administração municipal. Então, eu tenho muita honra de ser presidente da casa, mas não posso, em momento algum, esquecer daquilo que esses senhores representam. Eu pude acompanhar a luta, muito jovem, do sim e do não. Tinha os contras, o pessoal do cartório, não é verdade? O pessoal do cartório aí na João Batista era contra a autonomia. Não queria expansão, não queria ter mais concorrente, né? E a gente entendeu a luta que era deles para impedir, e eles conseguiram, muitas vezes, adiar, né, até as eleições, né? Conseguiu até adiar as eleições. Eu estive na casa da dona Janete em 1961, antes das eleições aqui da nossa cidade. Então, nós pudemos acompanhar o crescimento e o desenvolvimento, porque nós também, como a vereadora Mazé, nós somos osasquenses. Né? Para quem tem mãe com 93 anos de Osasco, imagine se nós não somos osasquenses, de coração, de nascimento e de amor que nós temos pela nossa terra. Eu não me canso, como os demais vereadores. Nós não se cansamos de trabalhar, tanto na Câmara, como envolvendo a Prefeitura e a nossa comunidade. É um prazer para quem andava de papa-fila, para quem andava na estrada de tudo, de terra, de barro, de poeira, e que, quando asfaltaram, passava na Comandante Sampaio. E eu tampava os buracos, eu e meus irmãos aí tampavam os buracos com uma enxada para poder passar os caminhões que traziam a boiada. A boiada do Matadouro do 21, que bem pouca gente viu falar no Matadouro. Um dos grandes chefes lá era o meu tio José Bellini. Então, gente, nós somos de um bairro da capital
aqui era um orgulho, porque o pessoal queria instalar empresas, a capital estava próxima, então eles davam um pulinho aqui em Osasco, e nós tínhamos essas grandes empresas que nós temos, algumas até hoje, que o progresso, o desenvolvimento acabou fazendo com que elas, muitas se transferissem para o interior, e aí estão as áreas com os hipermercados, né, com shopping, que toda era uma região industrial, porque se subisse aqui a autonomista, nós íamos encontrar empresas de grande porte, como a Eternit e outras. Então, o frigorífico Wilson, que era uma fazenda, praticamente um sítio, e que hoje é cercada só por habitação, só pelos prédios, né? Então, gente, eu quero dizer ao senhor Tonato, que te representa aqui, seu Séter, acho que nós precisamos fazer muito mais. Nós, vereadores, realmente nós temos que fazer muito mais para perpetuar a história da cidade nas mentes da juventude, das crianças da juventude, dos jovens, dos idosos, porque nós precisamos mostrar que essa data, hoje aqui, era para estar cheia a casa. Quantos convidados? Quantos nós convidamos? 200 pessoas. Nós estamos vendo aqui os funcionários, aqueles que trabalham comigo, estão aí presentes. Porque eles precisam saber da importância que teve a autonomia, da importância da Câmara. A Câmara representa, como já foi dito aqui, a democracia. Porque não foi gasto um tostão nessa cidade que não passasse pela nossa Câmara, que é responsável pela destinação dos recursos arrecadados pela administração municipal. Quem autoriza somos nós. Foi a primeira Câmara, quando o Irante precisou assumir a prefeitura. Ele teve que mandar um projeto para a Câmara, criar um meio de ter alguns recursos. Porque São Paulo dificultava em tudo, não é, dona Janete? São Paulo dificultava em tudo. Então, a Câmara, que era instalada lá no Parque Infantil, no PIO, Parque Infantil de Osasco, de um lado era um pronto-socorro, um mini pronto-socorro, e a Câmara foi instalada no Parque Infantil de Osasco. De um lado funcionava o Parque Infantil, do outro lado o pronto-socorro, e a Câmara era no meio, na Marechal Rondão. Então, nós vivemos e passamos por a época da nossa vida, no início, até da nossa cidade. Porque eu me lembro uma vez, dona Janete, que o Juca Chaves veio fazer um show no Cine Glamour, e ele pegou o Papa Filha para ir embora com o violão nas costas. Pegou o Papa Filha, nem carro tinha naquela época. Era bem poucos. Quem tinha carro, nos anos 70 para cá, que surgiu os veículos à disposição de uma grande parte da nossa sociedade. Portanto, hoje, quando nós andamos pela cidade e vê o progresso, o desenvolvimento causado por eles, que se reuniram e entendiam que Osasco seria maior, seria uma grande potência se os recursos fossem aplicados aqui. Nós que teríamos que dar o destino. Por isso que nós temos que respeitar sempre a Ordem dos Emancipadores, que representa também aqueles que lutaram pela nossa autonomia. Então, nós, vereadores, temos que agradecer sempre a luta de vocês, porque vocês é que mostraram para a população da importância que era o sim. Aqueles que não acreditavam, votaram no não, mas temos certeza que se tiver muita gente viva hoje estão vendo o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, a senhora que representa aqui as primeiras damas da nossa cidade, a senhora sempre é bem-vinda. A casa está aqui aberta para a senhora, porque a senhora hoje é a verdadeira representante da mulher osasquense, que teve a incumbência de zelar pelo social no início da nossa cidade. Portanto, gente, nós só temos que agradecer, viu, seu Tonato? Nós temos que agradecer a vocês por estar aqui presente, por acreditar que a Câmara é importante na nossa sociedade, porque, eu vou repetir, é a democracia presente. Aqui
nós temos 21 que tem discussão, mas ninguém foge do seu ideal. A Câmara não é um bando de pessoas, a Câmara são homens que representam a sociedade da nossa cidade. É a Câmara que representa o povo. Aqui dentro, fora, cada um tem a sua maneira de agir, de se comportar. Mas aqui dentro, a união é uma coisa só, o futuro de Osasco. Pode estar certo disso, que nós vamos continuar no presente e no futuro, porque a cidade que nós amamos precisa de toda a nossa sociedade. E nós precisamos dar exemplo de administração para que, no futuro, nós tenhamos grandes políticos aqui na nossa casa. E nós estamos precisando. Bom? Eu convido a todos para pagarmos a velhinha dos 54 anos aqui ao lado e, com muito prazer, que nós damos por encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado a todos e muito boa noite.